A paz do Senhor Jesus, que a felicidade de Deus esteja sobre você nesse dia. Hoje quero meditar na carta de Paulo a Tito. Esse personagem aí, não tem referência dele no Novo Testamento, mas tem essa carta importante, profunda e com ensinamentos para a vida inteira. Vamos lá, vamos lendo e comentando. É uma carta curta, tem só 3 capítulos, vamos ler tudo corrido. E a própria carta, ela já não precisa de muita explicação, ela já é autoexplicativa. Abra sua Bíblia em Tito, tá? Depois de 2 Timóteo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes de tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui no começo a gente já fala da palavra de Deus ser manifestada mediante pregação, fala também do pleno conhecimento da verdade. Então existe um pleno conhecimento da verdade. A gente se converte e acha que agora a gente sabe toda a verdade, mas existe um pleno conhecimento da verdade. O nível que a gente está hoje não vai ser o mesmo do mês que vem, da semana que vem, porque existe um pleno conhecimento e a gente vai crescendo, desenvolvendo e aperfeiçoando no amor de Deus e no conhecimento de Jesus. Vamos continuar. Verso 5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Veja, para ser o responsável ali pela igreja, o Paulo está instruindo que seja marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Essa é a instrução de Paulo. Não é fácil encontrar uma família assim, organizada, mas a gente vai organizando, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, independente de quem seja. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Agora, coisas pessoais: não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então aqui ele já fala de coisas que nós, em geral, não devemos ser. Aqui está falando do bispo, está falando do responsável pela igreja, mas aqui a gente pode pegar para nós: não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Esse nem dado ao vinho, não dado ao vinho, aí você pode pensar de 2 formas. Não dado ao vinho é não beber vinho algum, ou não pode ser muito dado ao vinho. Eu fico com a interpretação de não dado ao vinho. O que ele quis dizer aqui é que a pessoa não se entrega ao vinho. Enfim, antes, o que ele deve ser? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Veja bem,
essa pessoa ela tem que ter domínio próprio, ela tem que ter paciência, ela tem que ser bondosa, porque vão aparecer as contradições, vão aparecer aquelas pessoas que querem contradizer o que ela está dizendo. E o Paulo aqui está falando para Tito, quem você escolher, quem você pegar para ser o bispo da igreja, tenha que ter poder tanto para exortar não é bater não, exortar é pegar do lado e ajudar a andar, ajudar a correr. É que a gente tem a ideia que exortar é corrigir, é dar uma paulada, isso é repreender, mas nem repreender a gente pode dar uma paulada, a gente vai repreender no amor. Exortar aqui é como se uma pessoa tivesse parada, de cansada, e você chega e exorta ela, você ajuda ela. No verso 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. O que é pauradores frívolos? No Strong, vão, inútil, estilo de vida indisciplinado. Então, porque existem muitos insubordinados, com um estilo de vida indisciplinado, enganadores, especialmente os da circuncisão. Aqui ele está falando dos judeus circuncidados, mas vale para nós também. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Sabe, essas pessoas estão indo, essas pessoas estão falando, pervertendo, no nosso meio hoje em dia, e é preciso fazê-los calar. Mas a gente vai chegar com os dois pés na porta? Claro que não, né? Tem que ser no amor, às vezes é irmão. Olha só, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, por ganância própria. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os. Aqui ele está pedindo para repreender severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E como a gente identifica essas pessoas? Como? A palavra de Deus diz que pelo amor você vai conhecer os discípulos de Deus. Pelo amor, pelas obras do amor deles, a gente conhece. Sabe? Nós temos caminhado, todos nós, e nós precisamos evoluir, como esses aqui, que eles precisavam ser repreendidos severamente, mas isso para excluí-los da igreja? Não, para que eles sejam sadios na fé. Existe chance, existe jeito, tem jeito, tem jeito para todos que são filhos, né? Amém. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes e respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Olha o jeito que ele escreve aqui e o jeito que escreve não dado ao vinho. Aqui é não escravizadas a muito vinho.
como se fosse liberado as beber aqui, né? Sejam mestres do bem, vinho, tá? A fim de instruírem as jovens. Por que sejam mestras do bem? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, ajuda-os, para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te padrão de boas obras. Exemplo, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, que a gente seja íntegro. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, de estarem, vamos dizer assim, ligados, combinando, né, em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, a fim de purificar-nos. Nós estamos nesse processo de purificação, nós estamos nos limpando, nós estamos nos moldando, nós estamos sendo transformados de glória em glória, de graça em graça. Nós estamos sendo transformados e transformados com jejum, com oração, com amor, com exortação, que é ajudar, com repreensão. Mas tem que tomar cuidado nessa repreensão, tem que tomar cuidado, é amor, é com amor, Deus é amor. Quando o Espírito Santo nos toca o sininho lá dentro da gente, opa, Ele não vem dando uma chapa na gente não, um pontapé, é com amor a repreensão. Verso 15 do capítulo 2, dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Capítulo 3, para terminar. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Não é para nós sermos anarquistas ao sistema do governo. Sabe, estamos vivendo a pandemia. A regra é colocar a máscara em lugares com bastante pessoas. Temos que colocar para ir no mercado. Às vezes cometemos falhas, sim, às vezes esquecemos da máscara. Mas a ideia é que nós não esqueçamos. Às vezes a gente vem para a igreja, cadê a máscara? Ficou no carro ou ficou em casa. Às vezes estamos no trânsito. Não podemos extrapolar, fazer a nossa própria lei no trânsito, porque aqui no Brasil existem as leis de trânsito. Eu vou andar a 140 aqui, porque não tem radar, ali na frente eu baixo para 80. Não faz sentido, temos que ser fiéis com as coisas. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Eu estou sem dicionário aqui, agora eu não vou saber dizer altercadores, mas cordatos,
dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por vós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós somos salvos. Isso é motivo de alegria, é motivo de transformação. Nós temos que estar nos transformando, olhando para Jesus, e que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, práticas de boas obras. As obras não vão nos salvar, não vão. Praticar boas obras não vai nos salvar. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas as nossas boas obras vai criar como se fosse uma rede do bem, uma rede do amor, e vai alcançar outras pessoas. É importante termos boas práticas, a palavra de Deus nos diz isso. Estas coisas, continuando, são excelentes e proveitosas aos homens. 9. Evita discussões insensatas. Você falou, a outra pessoa replicou. Para que triplicar? Ou a tréplica, né? Para quê? Já foi repreendida, a pessoa aceita ou não. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, sobre a palavra, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, sabe? Vai para lá, esse grupo para cá. Não, evita. Depois de admoestá-lo a primeira vez e segunda. Não é sair evitando, mas primeiro você repreende uma vez, repreende duas. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Que coisa dura, né? Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvida a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Boas obras a favor dos necessitados. Em primeiro lugar, os nossos. Em primeiro lugar, os da nossa casa. Depois, os nossos irmãos, os nossos parentes e as outras pessoas. A gente tem que ajudar sim. Também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então essa carta aqui fala do amor, fala de boas práticas, de sermos servos, de como devemos ser como representantes da palavra de Deus. Ela é uma carta assim, curta e profunda. Às vezes um verso fala com a gente. Essa carta é grande, 3 capítulos, mas ela tem muita coisa. Se a gente praticar isso, bem será para nós. A paz, até a próxima.